E aí, galerinha, beleza? Seja bem-vindo ao canal do professor Alex Homero aqui no YouTube. Inscreva-se e ative o sininho para você receber em primeira mão nossas aulinhas. E hoje vamos de playlist de literatura, galera. Nosso primeiro movimento aqui, ó, quinhentismo, literatura brasileira para você. Sejam bem-vindos ao canal do professor Alex Homero. Vamos lá então, galerinha. Olha só, temos aqui nossa tabelinha da literatura brasileira. Está observando, é bem bonitinho, né? Então, a literatura brasileira divide-se em duas eras. Quando eu comparo com a portuguesa, muito mais antiga que a nossa, né? A literatura portuguesa tem lá a era medieval, trovadorismo e humanismo, a era clássica e a era romântica ou moderna. O Brasil não tem idade média, né, galera? O Brasil começou ali no século XVI, ali, 1500, 1501 ali, tá ligado? Então não temos idade média. No entanto, esses movimentos, de alguma forma, da Idade Média, vão influenciar um pouquinho aqui a nossa literatura. Falando em Portugal, temos sempre que lembrar que nós somos colonizados por Portugal, beleza? Ok? Tranquilo? Se liga na parada. Ó, temos três eras. Eu tenho o século XVI, dentro da ideia da era colonial, beleza? Eu tenho o barroco, que seria mais o século XVII, pega ali Bahia, Recife, Olinda e tal. 18, a mineração, ouro nas Minas Gerais. E a capital ali será o Brasil, do Brasil será o Rio de Janeiro, beleza? Esse período é chamado era colonial porque somos totalmente subjugados à coroa portuguesa, tá? Que vieram aqui para cá, obviamente, não admirar nossa beleza, nossos índios, nossa praia, vieram admirar dinheiro. No primeiro momento, não encontraram bem o que eu queria. E aí vão explorar no século XVI o pau-brasil, uma madeira muito nobre que será bastante usada pelos europeus. Depois vem a cana-de-açúcar, aí já é uma grana, Recife, Bahia, Engenhos, olha aí, começa a escravidão negra no Brasil, tá? E depois teremos o grande momento para Portugal, que é o ouro. E você vai ter aqui no canal toda a era colonial e toda a era nacional para você. Mas, pensando em cultura, como somos colônia, eles não deram muita liberdade para nós, tá bom? Nós não temos muita, digamos, possibilidade de criar em termos artísticos. Praticamente copiamos os modelos portugueses, até porque esses vieram com os portugueses, ou alguns brasileiros foram para lá e trouxeram esse estilo. Então, nossa literatura, nós chamamos isso de uma literatura transplantada, ou seja, é praticamente uma repetição das características dos movimentos que você vê na Europa e, claro, essencialmente em Portugal. Mas aí, claro, o Brasil torna-se independente, um fator interessante da história, e aqui, galera, literatura e história, ó, conjugadíssimos, tá? Muitas vezes as questões do Enem, da UEMA, da FACID, da UES, da UFT, da FUVEST, o aluno tem que ter um pouco de domínio de histórico, social, político para compreender aquele texto literário ou uma obra de arte que seja algum elemento da arte como um todo. No caso do quentismo, do barroco e do arcadismo, é muito importante você lembrar que nós somos colônia, somos explorados. E cada século desse há um modelo econômico de exploração em vigência. Como eu já disse, 16 para o Brasil, 17 cana-de-açúcar, 18 a exploração do ouro. E em termos culturais, apenas repetimos as características que vêm de Portugal, com um pouquinho de originalidade que a gente vai ver na aula de barroco lá do Gregório de Matos. Fica até o final aí, acompanhe direitinho, porque tem questão aqui no canal para você, tá? Galerinha, mas aí a família real veio para cá. Napoleão, aquela coisa, tal, dominou a Europa, papapá. Bom, Napoleão, ó, expulsou lá a galera de Portugal para cá. Quando ele chegou aqui, ele deu uma geral para cá. Para nós foi ótimo. Vamos ter faculdade, vamos ter um montão de coisa. E claro, se já havia um sentimento ali de tentar se livrar de Portugal por uma série de questões que você na história estuda, olha a história aí, beleza? O Brasil consegue ser independente. E aí, agora que nós somos independentes de Portugal, politicamente, economicamente, temos que também ser culturalmente, beleza? E nasce o que nós chamamos de Era Nacional. Ali no século XIX, o romantismo será esse primeiro movimento. E de cara, a galera quer logo buscar uma cara própria. Por isso que o índio vai ser usado, a ideia do nacionalismo, né? Nossa natureza brasileira, nossos bosques, tem mais vida. Bem, o fato é que inicia-se o que nós chamamos de busca de uma identidade cultural. Até hoje nós estamos buscando, de certa forma. Muito bem, mas hoje o foco da aula
Apresentada essa introdução, aqui está a divisão da literatura brasileira. Quando você for estudar, vai passo a passo, não é você pular lá para o modernismo, porque tem muita coisa lá que você precisa retomar no quentismo. Segue a ordem, playlist no canal, já tem aula de gêneros, muito importante você assistir às aulas de lírico, narrativo e dramático. Vou já precisar do lírico, vou já precisar do narrativo, vou já precisar do dramático, porque tem teatro aqui que a gente vai já ver, beleza? Segue a linha aqui do canal e vamos embora para o quentismo. Galerinha, olha uma fotografia da carta. A carta escrita pelo Pero Vaz de Caminha, toda a navegação, tinha lá o comandante, tal, vinha um cara para escrever. O que esse cara faz, mano? Esse cara escreve os relatórios de viagem, tá? Escreve uma carta, escreve uma crônica, o gênero ele escolhe. Porque constantemente, quando eles encontravam aí, havia uma rota, né? Mas leva para mesa, os correios eram os próprios navios, né? Para informar, obviamente, ao seu rei, a quem você trabalha, o que você anda fazendo no além-mar, como a gente diz, tá bom? E essa carta aqui, ela tem um significado especial para o Brasil, né? Porque a carta do Pero Vaz de Caminha é apontado como o nosso primeiro documento. É a primeira coisa que fala em Brasil. Agora, ela é literária? Sempre me pergunto. Eu vou já ler um trecho com vocês. Não é assim, eita, como ela é literária, como ela tem linguagem conotativa e tal. Tem um pouquinho, uma metáforazinha, uma comparação e tal. Mas é porque o propósito dela não era ser literário no primeiro momento. E sim informar o que encontraram nesse país novo. Até então achavam que eram as Índias. Tá bom? Beleza? Primeira observação. Quintismo, olha lá. Sempre observe que eu coloco aqui no slide de literatura uma informação chave para você. Olha, é literatura sobre o Brasil. É diferente de falar literatura brasileira? É diferente, sim. Vamos já entender por quê. Então, 1500, porque é o marco inicial, sabe? Sempre tem que ter uma data, uma obra, um fato ou um acontecimento que inicia a escola. No caso, é essa carta aqui, beleza? Bom, agora, qual o contexto? Porque a literatura, nós vimos lá na aula de gênero lírico, no primeiro momento tem os conceitos de literatura, assista lá os conceitos do que é literatura. Linguagem conotativa? Os escritores sofrem, tá? Eles estão inseridos num contexto histórico, social, político, religioso, e isso interfere diretamente na sua produção. Tudo bem? Beleza? Qual é o contexto aqui? Bom, primeiro nós temos as grandes navegações. Globalização total, beleza? Mercantilismo. Eles não estão viajando nos navios aí, arriscando suas vidas, sem os equipamentos modernos que eu tenho hoje de GPS. Eles não estão fazendo isso porque estão achando bonito. Para ganhar dinheiro, conquistar aí novos lugares. Né? É uma forma de exploração, beleza? Vamos lembrar também que a Europa estava ali, ainda sob efeito de um fato muito interessante, que é a Contra-Reforma. Interessante do ponto de vista histórico, né? Uma reação da Igreja Católica ao crescimento das ideias luteranas, dos protestantes, que queriam modificar um pouco, não muito, a estrutura da própria concepção religiosa cristã. E isso tem um fato importante, porque uma das reações da Contra-Reforma, além de trazer de volta as fogueiras santas, meu Deus, né? O Tribunal de Santo Ofício, foi criar uma ordem chamada jesuíta. Qual é a proposta? Cada navio que vai sair de Portugal e de Espanha, outros países também, que são cristãos católicos, deverá ir um jesuíta. Aí você pensou, já sei, para a galera ser abençoada na viagem também. O propósito maior, gente, era o seguinte: onde esse navio chegar, esse jesuíta terá um trabalho de catequizar. Atenção, catequizar, verbo catequizar, tá? Com Z. Mas catequese, que é a função, S. Já já eu falo disso também. Catequizar, ou seja, conquistar novos fiéis cristãos, porque houve uma cisão na Europa com a reforma protestante. Então era preciso cooptar, captar, catequizar novos fiéis. Por isso que todo navio saia lá um padre, e o nome dele é jesuíta, porque ele vai levar a palavra de Deus a outros lugares bem distantes. Isso deu certo, né? Veja que a América Espanhola, de México para abaixo, e Brasil, tá? E parte da África, onde Portugal conquistou, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, todos são cristãos predominantemente até hoje. Até nas Índias, onde Vasco da Gama chegou, a cidade de Calicut, por exemplo, né, e também de Calcutá, Maria Teresa, são cidades que o cristianismo ainda persiste, apesar do país, da Índia em si, ser mais hinduísta. Então, isso é importante, tá? A capitania, a todos os navios, traziam um jesuíta. Isso é importante aqui no quentismo. Pau-Brasil vai ser a primeira forma econômica explorada, vão levar nossa madeira, desmatar ali, principalmente essa parte litorânea, que é
a Mata Atlântica, você vê na geografia, beleza? E para ocupar esse espaço aqui, nesse intervalo de cena, ficou um bocado de tempo aqui, ó, abandonado. O cara chegou aqui, Pedro Álvares Cabral, tal, Pedro Álvares Cabral chegou, tal, voltando, pá, ficou aí. E aí é muito importante. Não passaram por aqui só portugueses. Você tem registros informativos de crônica de viagem, de relatórios de navegações francesas, holandesas, italianas e espanholas. Olha só. Então Portugal percebeu, cara, estão passando lá, ó, estão olhando, os caras acharem bacana, vão ocupar e nós aqui, ó, estamos vacilando, né, mano? Aí Portugal começa a ocupação com as chamadas capitanias hereditárias, dividiu lá as faixas, respeitando Tordesilhas, aquele papo todo, e colocou ali os sobrenomes familiares muito comuns hoje, os Cavalcante, né, os Costa, e aí vai nascer depois os Silvas, que é o interior do Brasil. Você vai estudar isso aí, curiosidade, seu sobrenome tem alguma coisa a ver com as capitanias hereditárias, tá? E a formação dos primeiros núcleos. E aí, galera, começa, sabe aonde? Lá em São Vicente, que é o litoral ali de São Paulo, né? A Baixada Santista. E aí tem um personagem muito importante, né? Que, um personagem, mas que existiu de fato, que é o Padre José de Anchieta, e outro interessante nome, Padre Manuel da Nóbrega, porque eles têm a ver com essa formação dos primeiros núcleos e a formação ali de São Paulo. Claro que você sabe que se começou tudo por Porto Seguro, o primeiro núcleo vai ser Porto Seguro, beleza? Bahia, Porto Seguro, tudo bem? Beleza? Tá? Santa Cruz da Cabral, lugar belíssimo, tem lá o marco inicial de quando os portugueses chegaram, Cabral, tudo bem, vamos para frente. Galerinha, o que eu tenho de literatura propriamente dito? Praticamente nada. Primeira observação, tem brasileiro aqui? Hã? Brasileiro? Tem portugueses ou outras nacionalidades que aqui passaram. Então, quando a gente estuda quentismo, é um movimento muito fácil você estudar. Primeiro, literatura sobre o Brasil, porque não tem nem brasileiro. Como é que vai ter literatura brasileira? Mas tínhamos que começar. Então, o quentismo foi escolhido para ser o primeiro movimento da literatura brasileira, mesmo não tendo nenhum brasileiro escrevendo. Então, só há duas modalidades, é muito simples do quentismo. Ou a literatura informativa, e ela predomina. 99% dos textos que eu vou ver com vocês não são propriamente literários. Pouquinha literatura. É mais exatamente todas as informações que vão passar para os seus reis. Portugal, claro, a maioria, mas eu disse, não vieram só portugueses, tem alemão, tem holandês, tem espanhol, tem francês e até italianos passaram por aqui. Então eu tenho aqui, o que fizeram? Fizeram um agrupamento dos vários textos encontrados sobre essa época que falam sobre o Brasil. E ao compilar, organizar os estudos, perceberam que, predominantemente, o que eles mais falam é da fauna, nossa natureza, que o romantismo vai retomar. Olha o que eu estou lhe falando. Quando você estiver estudando romantismo e modernismo, você vai retomar o quentismo em algum momento. Vocês vão ver por quê, tá? Flora, beleza, nossas flores, coisas que eles nunca viram na Europa. Por isso que alguns denominaram que aqui era o paraíso. E os habitantes locais. E quem é que morava aqui, homem? Os índios, tá? Eles acharam estranho, porque era uma comunidade diferente. Andavam nus, como vão descrever, faziam rituais diferentes. Chegaram na costa brasileira e pegaram alguns bem pacíficos. Tinha lugar que era mais tenso, como no Rio de Janeiro hoje, que é a galera dos Aimorés, que eram canibais. Vou já falar disso. Quando eu penso em gêneros, quais são os gêneros usados pelo pessoal que escreveu a literatura de informação? Principalmente relatórios. E relatório, atenção, você que não estudou gêneros textuais, presta atenção. Relatório é algo que você tem linguagem anotativa, caráter descritivo, pouquinho de narração, mas o foco é a informação. Tal qual as crônicas de viagem. Crônica é um gênero literário narrativo. Assista às aulas do canal, tem bem aí o gênero narrativo, crônica, romance, conto, novela. Fique esperto, tá bom? E a descrição e a narração são os tipos textuais. Eita, o que são tipos textuais? Chega, tem no canal. Tem o tipo descritivo, o tipo narrativo, o tipo injuntivo, o dissertativo e o expositivo. Relembre, é por isso que essas aulas são colocadas lá antes da literatura, para você estudar até a base, estudar semântica, figuras de linguagem, funções da linguagem, tá tudo aí para você, aproveite, está sendo feito com o maior carinho, inscreva-se no canal, divulgue nosso trabalho também, tá bom? Galera, historiadores, pesquisadores, até botânicos vieram nas navegações porque eles queriam estudar essa fauna, essa flora tão diferente do que tinha na Europa. Já adiantei para vocês. É muito importante que você saiba que o quentismo, apesar de não ter brasileiro, vai ter desdobramento, ou seja, lá na frente, os românticos vão retomar características do quentismo, também os modernistas o farão, tá? Bom, uma coisa comum, além de descrever a Terra,
os índios, a nossa natureza, a nossa beleza, repito, chamar até de paraíso aqui, tão bonito que era observar também que essa terra não existia nada parecido até então. Não viram nada disso na Europa. Então, acabou que despertou interesse. Por isso que tudo que era escrito era publicado lá, já tem livro lá, já tem máquina, né? Gutenberg já tinha criado lá no século XV, vendia. O Brasil virou um grande sucesso. Todo mundo quer saber que país é esse, que lugar é esse, em que parece um paraíso. Despertou a curiosidade, a imaginação de muita gente. E aí essa literatura acaba sendo bastante comercializada lá, tá bom? Lembrar que quando eles falavam no Brasil, é claro, você está fazendo um trabalho para dizer se esse trabalho é bom de conquistar um lugar, o teu rei mandou. Tu vai papocar adjetivo, meu amigo. Você vai dizer que aqui é lindo. E o superlativo, é tudo maravilhoso, é tudo umas árvores enormes, um pessoal, gente boa que tem aqui que são os índios, tudo isso. Mas o fundamental para questões do Enem, para questões do vestibular, é saber que literatura informativa é uma categoria, a outra é a catequese que eu vou ver já já. Mas que nesse caso, predominantemente, o valor histórico dessas informações que eu vou lhe passar, o valor documental supera o valor literário, porque praticamente é uma metáforazinha aqui, outra ali, é mais um texto informativo, até mesmo de caráter jornalístico. Eu falei em obras, né? Pois é, eu tenho obras publicadas nessa época. Aí, ó, de nenhum brasileiro, não tem brasileiro aqui ainda. Olha o alemão Hans Stedin, publicou na Europa 2 viagens ao Brasil. Ele esteve a primeira vez, foi uma experiência trash para ele, galera. Ele foi capturado por uma tribo canibal. Ele ia ser comido, é histórico, isso é curioso. Tem o relatório dele. Eu já leio um trecho com você. Pois como ele é de origem ali alemã e holandesa, esse cara bem brancão que você vê quando vem pro Nordeste aqui, pega um solzão, fica tudo parecendo um camarão. Quando ele foi sendo cozinhado, a gente vê nos filmes, desenhos, os índios cozinhavam mesmo a pessoa viva, depois iam cortar a carne para amolecer um pouquinho. Esse cara ficou tão vermelho que os índios acharam que ele estava envenenado e o soltaram. Os outros foram comidos. Esse aí deu sorte, hein, mano? Voltou para a Europa, escreveu um livro, foi um maior sucesso. Depois ele volta ao Brasil. Olha só, literatura sobre o Brasil gerou grana para a galera na Europa, além da curiosidade. Olha o tamanho desse livro. Tratado da Terra do Brasil e a História da Província de Santa Cruz. Aqui vulgarmente chamamos de Brasil. Ah, porque foi Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, a Cruz, Cabralha, Cabral, religião cristã. Beleza? Viagem à Terra Brasil. Jean de Lery é francês. Beleza? Gabriel Soares de Souza, é português, mas trabalhou para a coroa espanhola. Ambrósio Fernandes, português. Eu te falei. Holandês, alemão, francês, espanhol, português. Vamos conhecer um pouquinho dos textos? Olha que interessante, aqui é uma tela, uma pintura figurativa, onde o Francisco Aurélio de Figueiredo de Mello, tamanho do nome do homem, chega, no século XIX, ele fez essa tela aqui, ó. Aqui é o Pero Vaz de Caminha, lendo para Pedro Alves Cabral. Esse aqui, pelo vestuário, a carequinha, ó, Frei Henrique de Coimbra, primeira missa do Brasil, tá? E esse cabo aqui, que é o mestre João, que é o cara que comanda o navio aqui também, tá? O que recebe as ordens do Pedro Alves Cabral, ele lendo a carta que ele escreveu para Dom João. Quem é Dom Manuel I? Era o rei do Brasil quando nós fomos descobertos. Então, uma pintura que retrata bem esse cenário. Galerinha, esta terra, Senhor, parece-me que da ponta que mais contra o sul vimos, até outra ponta que contra o norte vem, norte e sul. Estou aqui em Porto Seguro. De que nós deste porto ouvemos vista, terra vista, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas. Você imagina, interior, léguas, mais ou menos uns 6 quilômetros. Eles achavam que o Brasil era deste tamanho. 150 quilômetros ao norte, 150 quilômetros ao sul. Ora, pá, estás a ver que é muito mais do que isto. Nós temos mais de 3.800 quilômetros de litoral, mas eles não podiam, obviamente, é o que eles veem. Isso mostra que esse trecho da carta era meramente para descrever a impressão deles sobre o que eles estão vendo. Então, por isso que é um caráter descritivo. Mas ele vai contando, ele vai narrando, descritivo e narrativo juntos. Para quem? Quem é o destinatário da carta? Carta é um gênero textual. Quem é? O rei de Portugal. Por isso que você vai ter muitos apóstrofes. Meu querido rei, meu amado rei, meu senhor. É o rei de Portugal. Tudo bem? Passando aqui mais um pouquinho. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, dá-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. A ideia de você investir agricultura, porque eles foram adentrando e vendo água doce, terra.
Então dá para você fazer um montão de coisa. Mas tem um trechinho da carta que é interessante. Sabe qual é a principal semente que o Pedro Vaz de Caminha diz que o rei de Portugal deve fazer? Investir na fé. Porque este povo que nós encontramos, esses índios, no vocabulário, nas falas deles, não percebemos o F de fé. Eles não têm um comandante, não têm R de rei, e eles não têm regras morais, políticas, sociais. L de lei. Os portugueses, então, trarão tudo isso. A fé, o rei, a lei. Isso é um exemplo claro do que é uma literatura informativa. Falei do Randstad, né? Ele fez um desenho. Olha os índios aí, a galera comendo aí, ó, pão, olha só que legal, uma perninha ali. Ei, me passa a costela do cara aí. Ei, mano, me dá essa parte das nádegas que eu quero comer também. Cara, muito louco, né? Você imagina a Europa, que não conhecia isso, os caras ficaram impressionados. E o Randstad escreveu, né? Que eles formaram um círculo em roda dele, que ele ficou no centro com duas mulheres, amarrado, pernas chocadas, porque antes tem o ritual, as danças, ele escreve os rituais também, tá? As mulheres cantando, os homens lá tocando, é a preparação. A raiz de mandioca que você vai tomar, que é o cauim, que é uma bebida tipicamente indígena, tudo isso é porque tem todo um ritual, enquanto essa carne lá, ó, tá amolecendo pra galera comer. Muito louco, né, cara? Imagine, ele conseguiu escapar disso, foi solto e vai escrever depois sobre isso. Não deixa de ser uma literatura informativa, um pouquinho de imaginação, um pouquinho de metáfora, mas predominantemente descritiva, narrativa e informativa. Mas, como eu disse a vocês, também temos a literatura jesuítica, e aí, lógico, foi padre que escreveu, ou catequética, porque a finalidade é essa. Aqui, ao contrário da literatura de formação, aqui eu tenho um pouco de literatura de fato. Eu vou ter poema, eu vou ter teatro, olha os gêneros, beleza? Ela também é informativa, porque era uma forma da igreja receber informações sobre esses novos fiéis, esses novos cristãos, beleza? Traços medievais, porque é catequese, é teocentrismo, beleza? Beleza? E aí, para facilitar, porque os índios têm uma língua, era o tupi-guarani dominante. O jesuíta, ou ele fala português ou ele fala espanhol. Vieram vários aí desses dois. Vieram mais português, olha pá. E aí? É por isso que a galera vai estudar. O Anchieta, inclusive, galera, se investiu tanto em ficar aqui, porque ele teve a chance de ir para outros lugares, não, eu quero ficar no Brasil. Tá? Ele investiu tanto ali em São Vicente, depois ele vai subir a Serra do Mar, quem conhece ali a Baixada, descer, olha só, olha só, olha só, rodovia Anchieta, vou descer para o litoral, rodovia Anchieta, imigrantes, subir, imigrantes, navegações, tá, beleza, época do Porto de Santos receber grandes imigrantes, então é uma homenagem para você descer para o litoral paulista, ele sobe e vai fundar o pátio do colégio, vou já mostrar para você o que é isso, seria o primeiro núcleo que ele deu lá o nome de São Paulo, em homenagem ao santo. E aí vai nascer a cidade de São Paulo, que você conhece, é grande, é enorme, é um absurdo, mas o Marco Zero de São Paulo, tudo feito pelo padre José de Anchieta. E ele, com o tempo, estudou o tupi, passou a se comunicar melhor. Ele começou a escrever palavras e fazer um pequeno dicionário. Língua portuguesa, tupi, facilitou a comunicação. Mas no primeiro momento, como ele dominava o idioma, para poder converter, ele usou a mímica, a linguagem corporal. O Enem também tem linguagem corporal, tá? O teatro, através de encenações, onde ele coloca o bem e o mal. Me lembrei de Gil Vicente, hein? Pouca literatura, mas tem. Porque o maior foco aqui é a conversão do índio para o catolicismo. Vamos conhecer o Anchieta, fundador de São Paulo que ele fundou. Está lá o museu, que você, quando você for a São Paulo, Praça da Sé, toma cuidado, não vacila. Pátio do colégio, tem um museuzinho lá, você vai conhecer, tem um monte de coisa do Anchieta, é bacana demais. E tem o Marco Zero ali da cidade de São Paulo. Tem a ver com ele, tá? Então ele fez uma poesia leve, com termos cristãos, e o trabalho de catequese foi feito com poesia. Hoje não é comum nas igrejas ter os cantos, os hinos, né? Uma missa mais cantada. Na época ele fez com poesia. Desenvolveu a gramática do Tupi-Guarani, que no século XIX, Gonçalves Dias, poeta romântico, vai pegar essa gramática, vai escrever uma outra no segundo volume, usando parte do material do Anchieta, que ficou para os estudiosos, e ele fez o teatro. O que ele pegava? Vem cá, índio, você vai se vestir aqui e fazia um formatozinho, um vestuário simples, você vai ser um anjo, você vai ser o capeta. E ele fazia essas encenações, e pela linguagem corporal, ele ia convencendo a galera que o melhor caminho é o azul. Azul, céu, anjo, amor é o prêmio para quem segue o cristianismo. Se você segue o mal, se você
não é legal, se você vai ser castigado, é inferno, é ruim. Por isso o vermelho e o azul, sacou? Curiosidade sobre Anchieta. Além dele ter sido um grande catequético, né? Escrito livros, publicou livros, pessoal. Ele fez trabalhos muito bonitos envolvendo a religião. Até atribui-se a ele alguns milagres. Tanto que ele foi beatificado pelo Papa João Paulo II, lá na década de 80, tá bem, ó, formação, curiosidade para você, e canonizado, porque beatificado é uma coisa, canonizado, então nós temos o Santo Padre José de Anchieta em 2014. Vamos conhecer um pouquinho da obra dele? Eu falei para vocês, ó, aqui é o centro de São Paulo, tá? Bem que esse casarão foi feito, claro, tudo começou com a cabaninha, né? Cabaninha foi a primeira construção, esse pátio do colégio. Isso aqui foi feito aqui, ó. Era uma cabana simples, onde os jesuítas se reuniam. Ó, o Manuel da Nóbrega, outro cara importante também, outro padre importante. Tudo com a intenção de catequizar os índios, tá? Beleza? E aqui, em 1554 foi feito, claro que já passou por algumas reformas. Aqui foi erguido esse belo monumento aqui e tem uma homenagem a ele aqui, tá bom? Lá na frente, se você continuar aqui subindo, vai chegar na Praça da Sé, onde tem a Igreja da Sé e tem o Marco Zero da cidade de São Paulo. Curiosidade para vocês. Beleza? Gente, aqui foi uma pintura feita pelo pintor da Missão Artística Francesa, né, oriundos da Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro. Benedito Calixto pintou, porque por trás dessa imagem tem aqui, não sei se você consegue ver, ó, vários trechos aqui, tá vendo? Ele está escrevendo com essa vareta. Ele ficou prisioneiro dos índios lá onde hoje é Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Ou é litoral sul? Bom, litoral de São Paulo. E ele teria escrito em latim um poema belíssimo chamado Poema à Virgem. Então isso foi descrito, né? E aí o Benedito Calixto fez uma pintura sobre isso. Sobre o poema, um texto, ou seja, literatura catequética ou jesuítica foi feita com um fim, catequizar os índios, facilitar o trabalho. Mas tem literatura, tem poema, tem metáfora, tem figuras de linguagem, tem tudo. A informativa quase não tem literatura. A jesuítica, 100% literatura, mesmo também servindo de caráter informativo. Está aí o poema da Virgem. Algumas versões falam poema à Virgem, outros poema da Virgem, onde ele fala sobre Cristo, tá? Sobre o sangue do Cristo, sobre por que não abandonar Cristo, a questão do choro da mãe, como ela sofreu. Ou seja, é de fato literatura. Tudo bem, pessoal? Bom, como foi no Enem o quentismo? Cara, uma questão bacana que foi feita, viu? 2 textos, um trecho da Carta do Caminha e um belo quadro, uma pintura belíssima do modernista Portinari. O Enem gosta de comparar vários gêneros, o literário e aqui com o gênero pintura, beleza? Bom, primeiro enunciado. Competência 7, unidade 22, você comparar textos de diferentes gêneros. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta do Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Já sei qual é o tema. Em comum. Olha aí. Em comum, chegada dos portugueses. Um na pintura, o outro na literatura. Da leitura dos textos, constata-se que, vou voltar, trecho da carta. Andaram na praia. Quando saímos, 8 ou 10 deles. E daí a pouco começaram a vir mais. Está falando de quem? Dos índios. E parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por capuz. Trocaram os presentinhos, espelhinho, né? Enganaram nossos índios, ai, ai, ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos bem dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas tinturas que muito agradavam, pintavam o corpo. Então eu tenho aqui uma descrição sobre a visão dos índios, o que os portugueses veem dos índios. Aqui, notem que os índios estão olhando o quê? Tá? Olha a pintura, então Portinari fez uma paráfrase desse texto também, e eles estão olhando, ó, o que é aquilo, rapaz? Pô, esses navios aí nunca tinham visto, porque eles tinham uns barquinhos dele, né, os naviozinhos bem pequenininhos, as jangadas, né? Beleza? E aí, o que eu posso perceber, galera? As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. Eita! A função social do texto literário, do quentismo, é a mesma função social da pintura modernista? Galera, apesar de abordarem o mesmo tema, são funções distintas, porque são gêneros distintos. Verbal, não verbal. Então não tem a mesma função social e nem a mesma função artística. Bem,
A pintura e a carta de caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes. Eliminado. O Enem tem a palavra que você elimina, o distrator. Cara, são índios, está falando dos... É o mesmo grupo étnico. Letra B, absurda. C, a carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador, Pedro Vaz de Caminha português, sobre a gente da terra, índios. E a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos, que é aquilo, papai, eles podem estar ali perpassando essa ideia de inquietos. Não conheciam, nunca tinham visto? Deixa a letra C aí. A carta do Pedro Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras. Perfeita, a letra D começou. Perfeita. Mas olha o resto. E preocupa-se apenas com a estética literária. Hora de usar o conteúdo. Conteúdo cai no Enem, tio. A carta pertence a qual tipo de literatura? Informativa ou catequética? A catequética ela é mais literária, mas a informativa predomina o valor histórico documental sobre o valor literário. Então não tem preocupação estética. Beleza? Morreu a letra D, apesar de ter começado bem. E letra E, a tela de Portinari retrata indígenas nus, com corpos pintados. Tudo bem. Cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Ah, mas ele é modernista, meu! Olha aí o aluno conectando informações. Mas se eu não soubesse que ele era modernista, como é que eu mataria a letra E? Tu acha que a questão que falou da leitura dos textos, a letra E, em algum momento, citou o texto do Pedro Vaz de Caminha? Sabe aquela alternativa que, gente, se fala-se nos dois textos, a resposta tem que falar nos dois textos. A letra E só falou no 2, ainda está errado. Portanto, letra C, aqui nessa questão, que o Enem cobrou, uma questão mediana, eu diria para você, uma questão mediana abordada na prova do Enem. Já deixo você o convite, inscreva-se no canal, próxima aula da playlist de literatura será o Barroco Brasileiro. Um grande abraço para você e até a próxima!